vocês. Hoje nós vamos ver uma coisinha que eu trouxe. Uma coisinha que, na verdade, eu amo. Desde quando eu era gurizinho, eu gosto bastante. Eu sei que é uma história muito antiga, mas é uma história que traz muitas lições. Eu não vou contar a história aqui, se vocês quiserem até um dia eu posso trazer uma leitura sobre essa história. Mas eu vou falar hoje de O Pequeno Príncipe. Eu tenho o livro do Pequeno Príncipe, bem antigo, quando eu era pirralhozinho. E eu devo confessar que O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu li na vida. Eu tinha 6 anos de idade. E eu guardo esse livro até hoje porque é um marco na minha história. Ler uma leitura não. Ler um livro inteiro, uma leitura tão longa para uma criança de 6 anos. Enfim, os anos foram se passando. Em 2010 eu comprei 2 livros, digamos, de colorir, e vocês vão entender logo porque está entre aspas colorir, do Pequeno Príncipe. E hoje eu vou trazer o primeiro desses livros, que é o livro azul do Pequeno Livro. São um azul e outro vermelho. Hoje eu vou trazer o azul para vocês. Eu devo dizer que o Pequeno Príncipe é uma literatura infantil, mas com ensinamentos bem maduros. Ele mostra o significado de amizade, confiança, lealdade, respeito aos mais velhos e responsabilidade. O que é maravilhoso para uma criança, convenhamos, mas principalmente para um adulto. E o livro que eu trouxe dessa primeira parte, e eu repito, se vocês quiserem eu trago a leitura do Pequeno Príncipe, porque eu tenho 4 livros do Pequeno Príncipe. É o Pequeno Príncipe. Vamos ver se foca. Foca, menininho. Será que tá focando e eu não tô vendo? Gente, eu não sei se tá focando porque eu não consigo enxergar. Mas é O Pequeno Príncipe. Ai, tomara que esteja focando. Pequeno Príncipe. Bondade. E o que traz esse primeiro livro? Ele é um livro de colorir, mas como eu disse, entre aspas, colorir, porque eu não tenho coragem de pintar, porque primeiro eu não sou nem um pouco bom em pinturas, e muito menos deixar alguém pintar com meu irmão, que por sinal já tentou, mas não deu certo. Bom, esses livros não são literalmente infantil. Esses livros, na verdade, esses tipos de livrinhos são pra presentear. Por exemplo, tem uma amiga minha que é viciada no Pequeno Príncipe, e eu dei também, quando eu comprei. Isso em 2010. Faz muito tempo, eu era pirralho também. Comprei também para ela de aniversário, os 2, que é o de bondade e o vermelho, que eu vou trazer em outro vídeo. É um livrinho de colorir para colecionar. Não é um livrinho para você dar para uma criança. Não é um livrinho. E eu nem sei se vende nesse livrinho. Pra ser bem sincero, já se passou 8 anos e sinceramente eu não sei se vende. Mas é um livro para gente que realmente gosta da história do Pequeno Príncipe. E é muito legal. Aqui atrás tá falando qual é a proposta deste livro. E agora a gente vai ler qual é a proposta dele, de fato. Vamos lá. A proposta desse livro é levar você
as palavras que compõem essa obra universal para transbordar seu coração de sentimentos. Aqui você lerá frases sobre a bondade, que levarão a você a ideia que esse sentimento tão belo transmite. A bondade pode transformar a sua vida e a de todos ao seu redor. É um dos sentimentos mais nobres que os homens podem ter e uma forma de conviver em paz com os outros homens e com a natureza. Você pode até colorir, se você conseguir. Você pode escrever alguma mensagem ou dar esse livrinho para alguém tão querido que realmente consiga ter a mesma transbordidade de sonhos que você tem. Bom, isso aqui é uma obra de arte, uma obra-prima de um verdadeiro ato de bondade. Essa é a capa. Tomara que esteja focando, senão fica muito chateado. Bom, essa é a capa. Ele traz várias frases que o livro traz, que a história traz. Mas vamos para as frases. Eu amo o desenho que é feito do Pequeno Príncipe. Vamos para a primeira frase. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Basicamente, aqui está se falando que, independente do que a gente possa ver, a gente tem que acreditar no que o nosso coração diz. Às vezes vemos uma cena que ignoramos. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais novo, eu nunca tive discriminação racial, tanto que o meu melhor amigo é negro. Nunca tive e nunca achei que o negro era inferior ao branco ou o branco era superior ao negro. E na minha escola, se não me engano, foi na primeira série ou na segunda, tinha entre 6 e 7 anos. Eu vi uma cena que eu fiquei indignado, mas que para outras pessoas, hoje eu vejo que para outras pessoas era normal. Um professor meu, que eu não lembro o nome e sinceramente eu não quero lembrar dele, chegou numa menina. Eu estudava num colégio onde tinha um internato junto. Era um colégio não, uma escola pública. Ele chegou na menina e falou: por isso que você não tem mãe e nem pai, porque você é neguinha. Ao meu ver, aquilo foi repulsivo. Tanto que eu falei pra ele que não podia falar com as pessoas daquele jeito. Sempre tive o senso de justiça desde pequeno. Deve ser por isso que eu virei advogado.
Mas por que eu disse aquilo? Porque quando eu olhava aquilo, eu achava errado. Mas não porque eu olhava aquilo e achava errado, porque eu estava vendo. Porque meu coração falava: ela é negra, sim, mas ela é igual a você. Todos são iguais. Todos são irmãos. Todos são seres humanos. Todos são de carne e osso. Então, quando eu afrontei o professor, foi pelo meu senso de justiça que veio do meu coração. Enquanto outras pessoas da minha sala, inclusive negros, acharam normal e se calaram. Quando também, em outros casos, eu vejo pessoas discriminando homossexuais só pelo fato deles gostarem do mesmo sexo e não de um sexo heteronormativo. E as pessoas acharem normal, acharem que homossexuais são estranhos, quando na verdade homossexuais são simplesmente homossexuais, são normais. Ou quando muitas pessoas acham que o homem agredindo a mulher é algo normal e veem a agressão como uma forma de ajuda e passam despercebidos. E aí, por conta disso, muitas mulheres sofrem e morrem. E outros, como a maioria das mulheres, vamos dizer assim, acham isso algo irreal. Um homem, que direito ele tem de bater em alguém? Que direito ele tem de bater numa mulher? Então essa frase, mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Quer dizer que não adianta a gente olhar e não fazer nada, porque o que nós estamos vendo aparentemente é uma coisa normal. E mesmo se ela for, o que o seu coração está dizendo? O que o seu coração, diante daquela cena, está dizendo a ti? O Pequeno Príncipe é um livro feito para crianças pequenas. Iniciação de alfabetização. Mas que trazem, como eu disse, muita sabedoria, responsabilidade, amadurecimento. E como aqui o tema diz, bondade. Se você é mãe, pai, ou se você tem um irmão mais novo, dê esse livro para ele ler, porque eu acho muito difícil uma criança que leia O Pequeno Príncipe continua sendo birrenta, mal educada. Porque esse livro mostra o que muitos adultos ainda não têm. E pode ser que a criança tenha. Esse livro mostra que as crianças são um poço de bondade, um poço de amor. E que eles não precisam ser reprimidos quando crescerem sobre esses sentimentos. E sim plantar esses sentimentos em outras pessoas. Porque infelizmente quando nós amadurecemos, parece que os sentimentos que a gente sentia quando era criança meio que murcham, não sei te explicar. E tudo que a gente aprende como respeito aos mais velhos, meio ambiente é esquecido. E o Pequeno Príncipe tenta trazer isso de volta para os adultos que leem e inova para as crianças. Bom, não vou ficar filosofando, porque dá para filosofar muito com as frases do Pequeno Príncipe. A gente vai filosofar bastante, mas neste momento a gente só vai ver sobre este livrinho que fala sobre bondade. Vamos lá. Próxima frase. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, o que faz a sua beleza é invisível.
Essa frase é muito bonita. Tem pessoas que a gente chama de acumuladores, que guardam brinquedos da sua infância ou guardam um objeto que para terceiros não tem sentimento algum. Mas para a pessoa que guarda é algo muito especial. As outras pessoas nunca vão entender, nunca. Da mesma forma que eu guardo esses livros do Pequeno Príncipe e eu guardo a minha primeira meu primeiro vadimeco, que é um lugar onde tem várias leis por conta da minha profissão. O significado que essas coisas trazem, que só você sente, por mais vista que seja, é o que vale o valor dela. Às vezes você guarda, sei lá, tampinha de garrafa, mas não porque você é acumulador ou porque você é sujo. Simplesmente a tampinha de garrafa representa alguma coisa para você muito maior do que valores ou beleza. A mesma coisa é com quem a gente ama. Mas muitas pessoas olham pra mim e com meu parceiro e falam: meu Deus, eles não tem nada a ver. E de fato, fisicamente, não temos. É até bizarro, mas não temos. Mas o que vale é o sentimento que um sente pelo outro. E quem tá no meio sabe sobre esse sentimento, como nossos amigos em comum. Quando olham, independente da diferença que nós temos, física, financeira, enfim, tudo, a gente se tornou uma pessoa só. E o que nós dois juntos demonstramos se torna algo muito mais poderoso do que visual. Muito mais prazeroso do que visual. Bom, essa frase se encaixa em várias coisas. Mas se você guarda alguma coisa e você não faz ideia porque guarda, mas você guarda porque você tem dó de dar, é porque o que ela te representa, que é uma coisa invisível, o que ela representa pra ti é algo que não tem valor, é impagável. Então você não é um estranho nem acumulador. Você só tem sentimentos. Vamos para a próxima. A próxima frase é: de que serve possuir as estrelas? E é uma frase que aparece num contexto muito legal, que é quando um chefão vai cobrar algo do Pequeno Príncipe. É tipo um juiz e vai cobrar algo do Pequeno Príncipe. E aí ele gosta, esse juiz, de comprar estrelas, de possuir, de poder, no caso. A representatividade das estrelas é o poder. Ser rico e etc. E o Pequeno Príncipe pergunta: de que te serve possuir as estrelas? E ele respondeu: ser o maior, ser o mais poderoso. Agora, a gente pode substituir essa frase, que é uma frase figurativa, por uma que a gente vê no nosso dia a dia. De que serve possuir tanto dinheiro? De que serve ter tanta maldade no coração? De que serve você não gostar daquela determinada pessoa? Eu não preciso falar mais nada, né? Deu pra entender. Às vezes queremos poder, mas pra que tanto poder? A gente tem que viver feliz. A gente tem que viver calmo. A gente precisa ser algo ou ter algo pra nos definir. Nós mesmos definimos da forma que tem, da forma que tá aqui, a gente se define. Como você se define? Vamos lá. O
que tanto me comove nesse príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor, no caso é a rosa. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma luz, mesmo quando dorme. Essa frase eu consegui ter o significado dela depois de um amadurecimento, que é o significado da fidelidade, ou melhor, da amizade. Do que adianta eu ter amigos, colegas, vamos dizer assim, mas eu não colocá-los na minha vida, eu não ser comunicativo, preocupado, do que adianta? Hoje eu brinco que meus amigos são minha segunda família, porque só depois que a gente passa por algumas coisas a gente percebe que, de fato, amigos às vezes são melhores que familiares. E eu não dava esse valor a esses meus amigos, e hoje são as coisas mais importantes da minha vida. Tem coisas aqui que talvez você não entenda e não vê da mesma forma que eu. Interpretações são distintas, cada um tem a sua. Eu estou falando da minha interpretação. Mas acredite, confie em alguém, que esse alguém com certeza vai contigo para todas as suas batalhas. E graças a Deus, não tem uma pessoa junto comigo, tenho algumas. Tudo bem que não dá pra caber nas mãos, mas eu levo na caixinha, na minha mala, e eles vão junto comigo em todos os meus desafios, em todas as minhas conquistas, em tudo que acontece na minha vida. É preciso proteger. Oh, eu errei. É preciso proteger a chama com cuidado. Um sopro pode apagá-la. Isso se diz com a nossa responsabilidade. Às vezes acontecem inúmeras situações que por uma bobagem se perde. Simplesmente se perde. Então a gente tem que ter cuidado e não deixar as bobagens atrapalhar. Bom, próximo. Olhem o céu e verão como tudo fica diferente. Aqui se diz que a gente tem que se ver em uma outra vida, porque às vezes a gente fala dos nossos problemas achando que os nossos problemas são o topo de tudo, do pico real, assim, etc. Quando na verdade existem pessoas que estão ao seu redor com problemas bem piores e você não dá a mínima. E isso é justamente o que se traz aqui, pra gente se colocar no lugar do outro, ter empatia e entender. Eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Isso se entra naquele mesmo naipe que a gente falou da primeira frase. Na segunda frase, desculpa. E na primeira, na verdade, as duas, que é: mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Quer se tratar da casa, das estrelas ou do deserto, o que faz a sua beleza é invisível. Essa frase repete essas duas primeiras, porque esse livro é muito legal por conta disso. Ele sempre retrai para você lembrar as coisas. Tipo, eu ensino A e B, C, D, E, mas no F eu vou lembrar você de novo do A e B, para você ver que tudo isso é uma ligação, que não são coisas distintas, coisas separadas. Então ele sempre traz essa volta dos assuntos de uma forma bem sutil. Muito bom.
precisa exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Vamos supor que nós vamos fazer um churrasco e tem 5 pessoas. 2 dessas pessoas vivem em extrema pobreza. Você vai fazer um churrasco, então você tem uma quantidade de carne para ter. Por exemplo, a gente fala que tem 500 gramas cada pessoa, né? Só que nós sabemos que essas 2 pessoas mal têm alimento para comer em casa no seu dia a dia. Você acha que elas vão gastar para um churrasco? Então a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar da outra pessoa. O que eu já acabei de falar para vocês, né, sobre empatia. Então, que tal essas 3 pessoas que têm uma condição melhor comprar um pouco mais de carne e pedir menos carne para essas 2? Às vezes a gente precisa se pôr no lugar da outra pessoa, ter empatia, pra gente saber exatamente o que se passa na cabeça dela. E essa frase é justamente isso. Vamos ver como é essa pessoa, vamos ver o que ela tem a nos oferecer. E mesmo que ela nos ofereça o que a gente não quer, vamos colocar ela, vamos trazer ela para nossa realidade, vamos ajudar, vamos compartilhar. O que é legal, eu acho isso muito legal. A gente precisa ensinar mais isso para as crianças, principalmente nos brinquedos. Porque tem muita criança muito mesquinha que eu vejo hoje em dia, que não é o caso do meu irmão. Onde uma criança tem um brinquedo melhor que a outra e a criança que tem um brinquedo melhor se acha. Duvido se ela se achasse, tivesse os pais mais pobres, se acharia tanto assim. Entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Bom, vamos para outra. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Já tentou se julgar? Essa frase eu não preciso nem filosofar sobre. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Às vezes as pessoas que nos olham de fora acham que nós estamos dando valores para as coisas erradas. E de fato às vezes estamos, mas quem só nós mesmos sabemos qual a importância daquilo que nós estamos fazendo, por mais fútil e inútil que seja. Tem pra gente mesmo. Eu posso dar essa frase como essa frase como muito concreto pra vocês com vídeos de YouTube. Tem muita gente que me conhece que critica os meus vídeos porque acha uma bobagem, porque não sente o ASMR, enfim. Tem vários motivos deles acharem. Mas eu tô aqui persistindo porque por mais que seja fútil para algumas pessoas, é muito importante para as outras. E vocês são importantes pra mim, então é o que faz vocês serem a minha rosa e serem tão importantes, por mais que as pessoas acham que é uma perda de tempo e etc. A próxima frase é maravilhosa pra gente que faz conteúdo ASMR e que tem ansiedade. É preciso ser paciente. Quem tem paciência sempre alcança o objetivo. Fazer as coisas às pressas às vezes não dá muito certo. Às vezes não, a maioria das vezes. A próxima frase é uma frase muito legal porque todo mundo já passou por essa frase, já se sentiu nessa frase. E não tem como a gente não sentir, porque sempre queremos o nosso melhor. E às vezes nosso melhor, a gente pensa que o nosso melhor é dinheiro ou, bom, outras coisas. E a frase que eu vou falar agora pra você, que você já sentiu, eu já falei, você já falou, todo mundo do mundo, do universo já deve ter falado, que é: nunca estamos contentes onde estamos. Sempre achamos que precisamos melhorar. Às vezes você tá com uma vida estável, mas você fala, mas não dá pra ser estável, preciso ser rico, milionário. Ou você tem um emprego, por exemplo, que você ganha 4 mil reais, que hoje em dia é um salário bom, básico bom.
e outras pessoas estão ganhando um salário mínimo e se virando, e você reclama falando que você quer um melhor salário. Isso não é errado, você querer o melhor pra você, jamais. Mas a gente tem que lembrar da empatia que eu falei agora há pouco. Se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? Se você tá se virando com 4.000 reais, imagina ela com o salário mínimo. Então a gente precisa pensar mais e falar, caramba, eu tô estável, que bom, eu não tô passando perrengue, sabe? É isso que essa frase diz. Nunca estamos contentes onde estamos. Sempre queremos crescer, sempre queremos sair do nosso conforto daquele momento para um conforto maior. Não é errado você achar isso, mas curta este momento, porque às vezes você pode passar para esse conforto, né, para esse estado melhor e não ter mais o relaxamento que você tinha quando você estava naquele estado antigo, sabe? Bom, vamos para a próxima frase. Eu amo também essa frase. E eu lembro que eu chorei muito depois de velho quando eu ouvi essa frase, porque é um, é um marco final da vida de adolescente para adulto. E quando você começa a criar responsabilidade, que a frase que eu tô dizendo é: gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um. É uma frase simples, uma frase até meio subjetiva, mas é uma frase que me traz uma coisa que ultimamente na minha vida não tem, que é simplicidade. Pra falar a verdade, depois que eu comecei a namorar, a simplicidade voltou pra minha vida. O que é muito bizarro. Existem coisas muito simples, como fazer um churrasco na laje, ou chamar os amigos para assistir um filme que eu, no meio do ano passado, para trás, não dava nenhum tipo de valor. Eu preferia ir num restaurante caro, por mais humilde que eu seja, porque eu sempre fui uma pessoa bem humilde. E parece nada humilde que eu tô falando agora, mas eu tenho que reconhecer que eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Mas por algum motivo eu achava que eu tinha que gastar dinheiro em bebida, em bar, em balada, em lugares caros e tal. Mas quando acabava aquilo, automaticamente ficava na memória e só ficava na memória e falava, nossa, gastei pra caramba. Hoje não. Hoje, como amadurecimento, ir na casa da minha melhor amiga e assistir um filme e a gente conversar sobre o filme, eu dar risada, sei lá, ou fazer um almoço, tem muito mais significado do que ir numa balada internacional que eu fui e gastei muito dinheiro. Ir na casa de uma cunhada e só pedir um iFood e ficar conversando, jogando, sabe? Se reunir, não porque tem uma coisa especial acontecendo, mas se reunir simplesmente pra se reunir, sabe? E eu, um tempo atrás, achava isso inútil. E hoje eu acho que é um dos maiores valores que eu recebi com o namoro. Vou contar um segredo. Eu e meu namorado estávamos meio que sem dinheiro o mês passado. Não que a gente tava sem dinheiro, mas a gente não queria gastar alguma coisa muito boa. Então, eu baixei um filme na Netflix de terror, porque nós amamos terror. E assistimos o filme no carro, porque meu som, ele é conectado no Bluetooth, e aí ficou um puta de um som. E ficamos assistindo o filme no carro, tipo, de boa, simples pra caramba, e foi tão especial, mas tão especial que ficou marcado, e eu acho que vai ficar marcado pro resto do nosso relacionamento. Então, curta as coisas simples. As coisas mais sofisticadas às vezes não têm o mesmo valor interno. Bom, vamos para o próximo. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava em um planeta pouco maior que ele e precisava de um amigo. Às vezes nós não confiamos nas pessoas
porque temos medo de nos arrepender ou nos decepcionar. Mas, cara, além da família, nós precisamos ter amigos. Senão nosso mundo fica vazio, e é justamente o que essa frase fala. Tem amigos, confie nos seus amigos. Se eles te decepcionarem, pô, paciência. Pode acontecer, claro. Mas eu te garanto que se você achar um amigo que não te decepcione, agarre com força. Eu já falei isso pra vocês uns 10 minutos atrás desse vídeo. Que hoje eu dou muito valor aos meus amigos e falo que eles são minha segunda família. Então agarre, porque são eles que você vai confiar. E falar sobre os assuntos, se você for mais novo, que nem seus pais vão entender, ou vão concordar, ou simplesmente desabafar. Então confie nos seus amigos e ame-os, por favor. Próximo. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Eu acho que essa frase é bem explicativa, né? Às vezes existem obstáculos enormes, com muros gigantes, e às vezes parece que a gente não vai conseguir pular ou não vai conseguir subir nos muros e atravessar. Mas no final de toda a travessia, depois de muito cansaço e tal, tem um pasto com um rio enorme que você pode nadar à vontade, com peixes lindos, com um churrasquinho sendo feito, ou com um McDonald's de graça. Mas não tem como não passar perrengue na vida sem ter no final uma luz no túnel. Nossa, essa frase é melhor. Luz do túnel, porque você vai passar por muita escuridão até chegar na luz. As coisas infelizmente não vêm fácil e vão muito fácil, mas lute pelo que você quer, lute pelas suas conquistas, agradeça pelas coisas que você já conquistou, por mais pouco que seja. Agradeça. Sério. Agora a última frase. É uma questão de disciplina. Quando a gente acaba a toilette de manhã, quando você vai no banheiro de manhã, no caso, é porque é um livro francês, então às vezes quando você passa português, eles não passam totalmente abrasileirado. Começa a fazer com cuidado a toilette do planeta. Ou seja, gente, tenha cuidado com o meio ambiente. Tenha cuidado com o que você joga na rua. Evite jogar na rua. Recicle. Faça o meio ambiente ser seu lar. Não somente a sua casa ou o seu condomínio. Não. Faça o planeta ser seu lar. Deixe ele limpo. Deixe ele harmônico. Sorri e seja feliz nele. Tá bom? Bom. Essas são as frases de bondade do Pequeno Príncipe. Repito e não canso de repetir. Parece até que eu tô falando binaural, mas não é binaural. Leia, caso você nunca leu O Pequeno Príncipe. Dê pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu irmão mais novo, sei lá. Dê esse livro pra eles lerem, porque com certeza, quando eles crescerem, vão ser pessoas melhores. Eu acredito em vocês. Eu confio em vocês. E eu sei que vocês vão conseguir fazer um mundo melhor.